Olá pessoal, me chamo Hélio Vera Silva, estudante do curso de História da Universidade Federal do Maranhão, UFMA. Esta videoaula é direcionada ao ensino médio e tem como objetivo a obtenção de nota na matéria História Contemporânea do século XVII ao século XIX, da professora doutora Maria Isabel Barbosa, que por motivo das medidas impostas pelo isolamento social não foi possível o encontro presencial. Esta videoaula tem como tema geral a Revolução Industrial e movimentos operários. Serão abordados no decorrer desta aula os seguintes tópicos: surgimento da Revolução Industrial, impactos da tecnologia industrial na economia inglesa, criação da máquina a vapor e a produção massiva de produtos, a vida dos operários na Revolução Industrial, as condições de trabalho e supressão de direitos, as organizações de trabalhadores e o surgimento dos sindicatos, revolta dos operários e surgimento de movimentos como o ludismo e o cartismo. Bem, o nascimento da indústria causou grandes transformações na economia mundial e na vida da sociedade, uma vez que acelerou a produção de mercadorias e a exploração da natureza. Dito isto, a Revolução Industrial foi o período de grande desenvolvimento tecnológico que teve início na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII. Em outras palavras, a Revolução Industrial garantiu o surgimento da indústria e consolidou o processo de formação do capitalismo. Ou seja, houve uma transformação no beneficiamento de produtos e serviços essenciais. As atividades que antes necessitavam de muita mão de obra, agora estavam sendo substituídas pelas máquinas, né? A industrialização causou também grandes transformações no que se refere aos processos de produção de materiais e nas relações de trabalho. Como eu falei antes, a Revolução Industrial teve início na Inglaterra e teve como marco desse período o surgimento da máquina a vapor, né, no ano de 1765. Essa transformação da indústria iniciada com a máquina a vapor permitiu uma produção cada vez maior de produtos, né, como por exemplo a produção de roupas, né, com a invenção da máquina de tear. Também o surgimento da locomotiva, né, que garantiu um grande desenvolvimento para a Inglaterra no século XIX, né, bem como a construção das ferrovias, que diminuiu o tempo entre as viagens. É importante ressaltar que a Revolução Industrial está dividida em três fases. A primeira fase refere-se ao processo de evolução tecnológica vivido a partir do século XVIII. Esta fase é marcada pela substituição da energia produzida pelo homem por energias como a energia advinda do vapor, a energia eólica e a hidráulica. As invenções desta fase foram a máquina a vapor, a locomotiva, o telégrafo e o uso do carvão como fonte de energia. A segunda fase refere-se ao período entre a segunda metade do século XIX até meados do século XX, tendo seu fim durante a Segunda Guerra Mundial. Nesta fase, houve grande incentivo às pesquisas, especialmente no campo da medicina. As principais invenções desta época foram os motores a combustão, os motores movidos a eletricidade, né, bem como a substituição do ferro, que era muito usado para a construção, né, pelo aço. A terceira fase da Revolução Industrial iniciou-se na metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial. Este período é conhecido também como Revolução Técnico-Científica.
representam a revolução no setor industrial, tecnológico e científico. São características deste período a descoberta da biotecnologia, da robótica, bem como houve avanços na área da genética, né, na área das telecomunicações, da eletrônica e muitos outros. Houve também, além desses avanços, grandes transformações, não só na área da produção, como também nas relações sociais, né, e na mudança do espaço geográfico, né, o qual podemos chamar hoje de globalização. Falaremos agora dos movimentos operários e a Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, antes da industrialização, a oferta de produtos era basicamente produzida de forma manual, né, de forma artesanal. Com a substituição desta forma de produção manual, né, por máquinas, né, que essas máquinas faziam o trabalho de vários trabalhadores, né? Então, resultou na demissão em massa de muitos trabalhadores e na redução de salários dos operários. Além dos baixos salários, acidentes nas fábricas e condições insalubres, né, os operários eram obrigados a aceitar exaustivas jornadas de trabalho de até 16 horas. Aqueles que não suportavam as condições do seu trabalho eram de imediato substituídos por outros, né? Porque o capitalismo, ele visa lucro. O capitalismo é cruel. Devido a essa situação degradante enfrentada pelos operários, né, eles se reuniram em organizações de trabalhadores, né? Ou seja, começa a surgir aí os chamados sindicatos, né? Esses sindicatos exigiam melhorias salariais e redução na jornada de trabalho, né? Eles organizavam greves, paralisações, né, a fim de conseguir os seus direitos. A partir daí, dessas organizações trabalhistas, desses sindicatos, né, aparecem dois grandes movimentos: o ludismo e o cartismo, né, em prol da defesa dos trabalhadores e de seus direitos. O ludismo se caracterizava na estratégia dos trabalhadores invadirem as fábricas e destruírem as máquinas, né? Eles idealizavam que as máquinas estavam roubando o emprego dos homens, então por isso deveriam ser destruídas. Por outro lado, o movimento cartista lutava por direitos trabalhistas, né? Direitos trabalhistas e direitos políticos. Ele também exigia que no parlamento inglês houvesse um representante dos trabalhadores, né? Ele lutava pelos direitos políticos, também lutava pelo direito ao voto. Portanto, a Revolução Industrial significou grande avanço tecnológico e econômico para a Inglaterra. No entanto, resultou também no aumento da pobreza, devido à substituição da mão de obra humana pelo trabalho das máquinas. Todavia, os sindicatos de trabalhadores, as organizações trabalhistas deste período iam pouco a pouco conquistando os seus direitos, né? Sendo que um dos primeiros direitos foi a redução da carga horária. É importante enfatizar que a conquista desses direitos se deu no campo de muitas lutas, né, deflagradas por grandes paralisações, né, grandes greves. Então, gente,
esta é a minha aula, peço obrigado. E eu quero aqui também deixar uma sugestão de leitura, né? Tem o livro A Era dos Impérios, de Eric Hobsbawm. O outro livro, A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, de Frederick Engel. E mais um livro, A Classe Trabalhadora, de Karl Marx. É importante também, para se ter uma melhor compreensão do tema, assistir o filme Tempos Modernos. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima.